verso 16, segundo Reis, capítulo 14, verso 16. Livro de Ruth, verso 1. Este é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Mostra o que a força da fé é capaz de fazer no interior de uma pessoa, na história de uma pessoa, na família de uma pessoa. Só a fé. Amém? Diz assim. Amém? Assim. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras do Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra do Judá. Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viviam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse, esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. E Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morares, morarei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Você pode se assentar. O poder da fé. O que a fé nos comunica. É sobre isso que a gente gostaria de falar nessa noite. O que a
que é a fé? Em carta aos Hebreus, o autor diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem, a certeza de coisas que se esperam. Isso é fé. Então assim, trocando em miúdos, a palavra de Deus te comunica o projeto de Deus para a sua vida. Ainda não é a sua realidade, mas a fé faz com que você chame aquilo à existência conforme você vai lidando no seu dia a dia a partir da convicção dessa promessa. Então, peraí. Se Deus te deu um discernimento, né? Quem você é, o significado do seu passado, o que aconteceu com os seus pecados, né? Os seus limites, as maldições, a palavra de Deus nos comunica. Então, a partir deste entendimento, precisa haver um apego ao Deus que falou. Porque Deus me deu uma promessa. Deus me revelou a sua vontade. Ainda não aconteceu, mas se eu conheço a Deus, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele não falha. Então, eu vou lidar com as dificuldades do presente, eu vou lidar com as faltas, eu vou lidar com as dores, eu vou lidar com as complexidades da vida, a partir daquilo que Ele me fala, que a palavra dEle me instrui. Essa questão da fé é uma decisão pessoal. A fé é uma revelação de Deus. Agora, o que eu faço a partir dali é uma decisão minha. E as pessoas acham que bastam elas terem uma fé, né? Ou seja, não, mas eu creio que eu vou dar certo, eu sei que minha vida financeira vai dar certo, eu sei que eu vou casar certo, eu sei que eu vou para o céu. Isso é a fé que Deus te deu. Eu sei que o Senhor vai salvar a minha família, eu sei que o Senhor vai... Tá bom, isso é a fé, recebi, tá bom. Mas, se apegou a Ele, buscou dele direções para você lidar com a circunstância do presente, está Ele e a sua palavra enriquecendo o seu interior. Como é que é o seu interior? Rico ou pobre? Rico é quando você tem a convicção firmada, o conhecimento da palavra, e todas as suas ações são subordinadas a ser riqueza. Pastor, o que é a riqueza? Qual é a verdadeira riqueza de uma pessoa? O Espírito Santo presente, iluminando esta pessoa em cada decisão, em cada reação, mostrando para ela a realidade das coisas em todo instante. Isso é riqueza. Se uma pessoa não tem isso, ela pode ter religião, ela pode ser crente, ela pode ter cargo, ela pode cantar, ela pode pregar, ela pode dizimar, as coisas podem dar certo para ela pode ganhar dinheiro, ela pode ficar famosa, ela pode ficar bonita com o dinheiro que ganhou, mas ela é pobre. Em carta ao Apocalipse, né, foi dito isso para uma igreja que se achava rica, bastarda, e o Senhor Jesus disse que ela era pobre, cega e nua, e que tinha que comprar dele. Você precisa comprar de mim. Então, peraí, pastora, uma pessoa pobre, religiosa, mas pobre, por dentro, pobre. O que ela transmite para a sua família? Pobreza. A pessoa
capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre funções do homem e da mulher. De Deus, claro. O homem de Deus e a mulher de Deus. Funções. Então, espera aí. Essas funções que eu desempenho dentro da minha casa, elas precisam ser desempenhadas em Deus, vividas de verdade, sabe? E nós temos no texto que lemos uma família crente. A gente pode dizer, a família do Aimeleque é uma família crente. A Noemi, crente também. E tiveram 2 filhos crentes, judeus, crentes em Deus. Inclusive, acreditavam que estavam acima das outras nações, porque durante muito tempo Israel acreditou só eles eram o povo santo, o povo de Deus. Então, uma família crente, uma família que conhecia mandamentos, conhecia a palavra, uma família que professava uma fé, uma família que no seu interior, de verdade, nunca rompeu com Deus, mas interiormente pobre, paupérrima. Você sabe que quando a pessoa ela é pobre espiritual, quem concorda com ela é pobre como ela, miserável como ela. Se não é, fica. A unidade é a característica pela qual Deus se manifesta, através da unidade. Mas, se uma pessoa interiormente ela é pobre, o marido é pobre interiormente, aí a mulher vai e fica, tem unidade com ele. Ou o contrário, né? O marido que não contraria a mulher e ela é pobre interiormente, você sabe qual é o destino dessa família? Mendicância, e desemboca na perda de tudo e na morte. Então, esse Aimeleque, embora judeu, conhecedor da Torá, Bíblia Sagrada, e eu te garanto que conhecia muito mais a Bíblia do que a maioria dos crentes de hoje, uma mulher crente também, conhecedora da Torá, chamada Noemi, mas assim, eles eram tão miseráveis que, olha o nome que eles colocaram no filho. Sabe qual é o significado de Malom? Adoentado e enfermo. Você sabe qual é o significado de Quilion? Aquele que falha, aquele que definha. Família de crente, homem crente, mulher crente, homem crente vivendo em unidade e sem briga com mulher crente. Mas, pastor, graças a Deus, nós concordamos em tudo. Ele fala assim, eu não quero responsabilidade com o ministério. Ela fala sim, amor. E aí a gente não briga, e aí não tem desavença, e aí a gente vai fazer outras coisas, qualquer coisa. Eu digo, amor, hoje eu não vou dizimar. Ela diz, o marido diz assim, querida, Deus entende. E na família tudo bem. Você entende isso? Aqui, Jesus Cristo falando a respeito do fim, quando ele ia voltar. Ele disse assim, estarão 2 numa cama. Um vai e o outro fica. Quando um vai e o outro fica, você acha que tinha unidade no sentido de concordância total um com o outro, no quesito de negligência da fé? O que você acha? Não. Você está me entendendo ou não? Mas essa família de Deus, marido de Deus, mulher de Deus, conhecedores da Bíblia, unidade familiar, poderia até ir para o culto e mostrar a
os olhos assustados. Você está entendendo que a tua salvação ela é individual? É. E deixa eu te falar, aquele que mais é dado fé, compreensão, entendimento, persistência, caráter, né? Desenvolve um caráter. Deste depende o futuro, a promissão, né? A prosperidade da família toda, o bem-estar da família toda. Ah, não, mas essa família aqui, uma concordância absoluta no inferno. Fé, mas interior pobre. Por quê? Porque dentro do interior não havia a compreensão do valor, da direção e da palavra do Senhor. Não havia. Só porque teve fome em Judá, e aí uma falta em Judá, a família teve que comer menos, trabalhar mais, passar uns perrengues. Pastora Cris, mas assim, por que Deus Ele permite que um crente chegue a passar? A gente está falando de necessidade, de falta de alimento. É uma necessidade extrema. Não é porque você não pôde trocar o carro, não é porque não pôde comprar roupa. Não. A Bíblia está falando de falta de alimento mesmo. Teve fome naquela época. As pessoas estavam passando fome. Pastora Cris, por que Deus permite que haja uma falta externa? Fala assim comigo. Eu preciso aprender a distinguir o externo do interno. Aqui, do lado de fora, tudo pode acontecer. Pode ter fome, aperto financeiro, provação, doença. Tudo pode acontecer. Pode ser que Deus permita, pode ser que você saia debaixo da mão de Deus. Não é tudo azul. Não. Tem umas nuances aí cinzas. Mas tem pior. Marrom, preta, escuro, sem visibilidade, você não sabe o que fazer. Dificuldade extrema. Só que a minha riqueza, ela não pode estar do lado de fora. E às vezes Deus permite a falta do lado de fora para eu perceber que eu preciso aumentar a minha riqueza interna. Pastora, fala de outra forma que eu não estou entendendo. Tá bom, então vamos falar de outra forma. Se com você acontece o que aconteceu com a família do Quilion e da Noemi, do Elimeleque e da Noemi, Quilion e Malom, pai, mãe e 2 filhos, onde a necessidade externa, a falta de pão, fez com que eles rompessem princípios da palavra. A ordem de Deus era clara. Deixa eu te falar um negócio. Você precisa entender a respeito de aliança que Deus faz com lugares. Deus tem aliança com lugares. Deus tem aliança com pessoas. Deus não prosperou o Abraão em Ur dos Caldeus. Deslocou e levou para Canaã. Deu aquele território por herança. Depois, usou o profeta Moisés para fazer com que o povo atravessasse o deserto e possuísse aquela terra. Derrotasse os inimigos e conquistasse aquela terra. O sol parou, o mar se abriu, o Jordão se abriu, muralhas caíram, ganharam guerras inganháveis.
por causa da aliança de Deus com aquela região. Então, jamais seriam abençoados em outro lugar. A aliança de Deus refere-se a lugar, a menos que Ele te mande ir. Você sabe que tem pessoas que tomam decisões que Deus não respalda, e depois vem as dificuldades e a pessoa fica sem ter o que fazer. Por quê? Porque ela é pobre por dentro e a dificuldade apareceu e dominou do lado de fora. E não teve uma poupança. Jesus disse assim: não acumuleis tesouros na terra, acumule os seus bens, o seu tesouro aonde a traça não corrói, onde a ferrugem não extermina. Então, peraí, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de ter dentro de nós aquilo que o Espírito Santo frutifica e forja. O Espírito Santo tem que forjar o seu caráter. Pastor, o Espírito Santo tem forjado o meu caráter. Rico. Pastor, eu tenho frutificado. Eu sou uma pessoa que eu tenho paz. Eu sou uma pessoa que eu tenho paz para mim. Eu tenho paz no meio da guerra. Eu tenho paz para ensinar para quem não tem. Eu tenho alegria. Eu tenho temperança. Eu tenho paciência. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho dentro de mim. Eu tenho uma fé e eu tenho o Espírito Santo me guiando naquela direção de fé que me foi revelada e concedida. Então, ao invés, a ficha podia ter caído. Aimeleque, amor, aqui não tem chuva, seca. Não tem colheita, dificuldade. Como é que está Moab? Eu ouvi dizer, eu recebi um mensageiro, alguém que conhece alguém que mora lá. Vão pegar nossos filhos em nome de Deus, em nome de Yahvé, e vamos para Moab. E aí o tempo, que ninguém decide assim de uma hora para outra. Em algum momento, antes da mudança ser feita, depois da mudança ser feita, eles ficaram lá 10 anos, a ficha podia ter caído, Olha só, presta atenção, a Ruth podia ter dito, a Noemi podia ter dito: amor, pensando bem, tudo bem que lá teve falta de pão, mas nós desobedecemos a Deus por causa da falta de pão. Amor, vão voltar. Amor, vão não. Caiu a ficha. Amor, em nome de Jesus. Não, Jesus não tinha fé. Amor, em nome de Yahvé, por Moisés, meu amor. Pelo profeta Moisés, pelas escrituras. Não vamos não. Deus tem uma aliança. Deus está aqui, amor. Não vamos trocar Deus por mais comida. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Você entendeu que às vezes as faltas que Deus permite do lado de fora é para mostrar para você que Deus não é o Senhor absoluto do seu coração? Lá faltou pão, para você falta o quê? Fala, pastora, o problema é a falta de amor, sabe? Eu brigo todo dia com a falta de amor, com a indiferença, com a solidão, que é a falta de companhia. Pastor, eu brigo todo dia com a pressão da vida, os desafios. O que leva uma pessoa a ficar miserável, Que é a situação da família. Eles ficaram miseráveis, perderam. Sabe o que é perder tudo? Sabe o que leva? Cansaço.
alguma coisa que está te cansando? Olha que para mim já deu. Pastor, isso que está me cansando. Né? E para a mulher é diferente do que para o homem, né? A gente tem que entender. Porque, inclusive, a mulher tem que tomar muito cuidado com o cansaço. E a dica para os homens, né? Muito cuidado quando sua mulher diz assim, eu estou cansada. Muito cansaço. Sabe por quê? Porque cansaço de mulher geralmente é exaustão. Onde acabam todas as forças para continuar. Se ela disser assim, ó, eu estou cansando, hein? Estou ficando cansada. Vai para Deus. Por quê? Porque a mulher é intensa. Deus deu para a mulher uma capacidade de intensidade muito maior que o homem. Você quer saber de uma coisa? A edificação de uma casa, pastor, o que é edificação? É quando a casa consegue ser organizada e estruturada de forma que os membros daquela família não são miseráveis interiormente. Ou seja, os filhos não se tornem pessoas traumatizadas. Esta edificação, ela é da mulher. A alegria da casa vem da mulher. Quem fala, olha, calma amor, tem jeito, aqui, espera um pouco, é a mulher. Ela que tem essa capacidade, foi dada para ela. Ela é que arruma a casa, é ela que visualiza. Não, pastor, lá em casa não é assim. Quando uma família fala assim, pastor, isso aqui acontece, a decoração da casa, ele que gosta ele gosta disso. Ó, foi tudo escolhido por ele. É ele também que escolhe o cardápio. Eu já sei que aquela família é doente. Falta o essencial. Porque é bíblico. Um homem não tem capacidade de edificar uma casa. A Bíblia não diz que ele tem capacidade de destruir. Mas, isso é da mulher. Sabe o que uma mulher deveria entender? Qual é a representação de uma casa? Uma casa, ela tem uma representação espiritual. Sabe uma coisa que o diabo ele não brinca de ser capeta, né? Depois da Revolução Industrial, a mulher, para atender ao capital, já estava ali o embrionário e a nascente desse sistema capitalista, porque antes o mundo não era governado da maneira que é hoje. Teve uma quebra de paradigma, né? Uma mudança de formatação, pelo menos aqui no Ocidente, tá? Então, a mulher não foi tirada de dentro de casa para trabalhar fora por causa de uma necessidade dela, não. É necessidade da sociedade que estava se rendendo ao capitalismo. Então, ela foi convencida de que ela queria, de que ela precisava. Não queria, não precisava. E sabe qual é o resultado disso? Uma sociedade muito mais marginal e definida por muitos psiquiatras competentes como psicopata. Ou seja, indivíduos sendo colocados na sociedade, filhos de creche, não é filho da mãe, filhos da creche. Porque a mãe, ela foi tirada de dentro de casa para fazer uma coisa que não é a sua função principal. Entende isso? E hoje nós temos uma geração de mulheres que não entende o significado de uma casa. Ela não tem apego à casa. Ela não tem apego sentimental à casa. Ela não entende a casa como uma responsabilidade e uma alegria dela. Aí vem um monte de teoria falando assim, porque ela tem tripla jornada, porque o cara tem que lavar a louça. Tem! Se ela, mesmo que não trabalhasse fora, tem que ajudar. Casamento é para isso. Só que o que eu estou dizendo aqui é outra coisa. Tem que ser gerado dentro dela um apego correto
A dor dessas pessoas. Eu gravei, já tem o quê? Mais de 15 anos que eu atendi essa família. E a mãe da família falou assim para mim, pastora, de repente começou a chover e ela começou a chorar, assim. E não era aquele choro de tristeza. E eu disse para ela assim, por que você está chorando? Ô pastora, é assim, eu estou escutando a chuva caindo no telhado e não está me molhando. E eu sei que não está molhando os meus filhos. E eu sei que não está molhando as nossas roupas. E eu sei que não está molhando os cadernos deles. Aí eu lembro da época que nós vivemos na rua. A gente não tinha condição de ter nada. Nada prospera, nada ia para frente, porque você não tinha onde guardar. Você não tinha onde armazenar. Pastora, a gente não podia conversar. Foi um período que a gente se desagregou, porque não tinha espaço. Nós não podíamos sentar na mesa. A comunhão, ela precisa de um lugar. A sua casa é este lugar para o desenvolvimento seu. Mas ela chorou só porque escutou a chuva, porque você que não sabe o valor que tem a sua casa, talvez nunca agradeceu a Deus pela sua casa, entendendo o significado espiritual dela. Porque, presta atenção, depois de ressurreto, vou lhes preparar lugar. Aí Jesus disse assim, aonde? Aonde? Na casa? Fala casa. Na casa de meu pai. Ele falou aqui, o pai tem uma casa bacana, a casa do pai sempre esteve lá desde a eternidade, mas ele foi preparar um lugar para mim lá na casa do pai, um lugar para mim, o céu tem um lugar que está sendo preparado por Jesus para mim. Enquanto eu não estou lá, ele me deu um lugar aqui, e este lugar se chama casa. Entende isso? Não entende não? Pastor, eu não entendo isso. Pobreza interior, pobreza espiritual. O que tem dentro de você? Pobreza. Como é a maneira com que você cuida da sua casa mostra o que é que tem dentro de você, pobreza ou riqueza. Pastor, a minha casa é um esculacho ou um esculhambo? Tá bom. Dentro, o seu psiquismo é um esculacho ou um esculhambo. Você não está entendendo um monte de coisas. Ou pior, está entendendo errado. E reflete na maneira que você cuida da sua casa. Eu disse assim para uma mulher uma vez, que o marido estava procurando emprego. E ele não era crente. E ela disse, pastor, meu marido, aqui, eu levei o sal, coloquei no currículo, mas a empresa não pega. Tem vaga e não pega. Uma vez, duas vezes. Eu falei, pergunta se ele não vem cá para mim orar por ele. E nós fazíamos intercessão aqui na igreja na época, 5 da manhã. Eu falei, pode chegar aqui 6 horas que eu vou estar aqui. E o homem veio. Quando ele chegou, a gola da camisa toda para fora. Parecia que a camisa tinha sido mastigada. A calça jeans, você não sabia se era azul ou se era bege. Eu falei assim, nem vou ungir o currículo. Vocês acham que passa, né, na entrevista, minha gente? Eu falei, o senhor faz o seguinte, o senhor fala para a sua esposa que Deus me deu uma direção para o senhor conseguir emprego. E eu fazia, eu era mais doida, eu fazia essas coisas. Fala que o céu falou que é para ela pegar a camisa do senhor, colocar de molho, coloca bicarbonato, água quente, que limpa rápido, fazer o mesmo com a calça, lavar o sapato do senhor, passar, mas passar orando, não é na revolta não. Aí amanhã o senhor vai com o currículo, o senhor vai... Gente, isso aconteceu de verdade. Vocês acham que ele voltou empregado ou não? Aí, depois, falando com a esposa, ela falou assim, pastora, mas ele tem mãos. Eu falei, sim, mas a senhora, então manda ele passar.
Já que ele está à toa, a senhora tem esse monte de criança, então a senhora fala assim, amor, você vai passar, porque você está vendo que eu não vou passar, porque eu não posso. Você não pode sair imundo assim na rua. É que falar isso parece que eu estou falando para doido, né? Enlouquecer. Porque as meninas de hoje acham que ela não tem obrigação com a casa, porque ela não sabe o que é casa, ela não sabe qual é a função dela, ela é medíocre interiormente, ela é porca, ela não sabe nada que diz respeito a uma casa. A casa dela é suja, é desorganizada, nada lá dura, não dá para receber ninguém, porque a casa é porca e feia, ou ela é cara de pau e recebe todo mundo no lixo. Mas ela acha que não tem a ver com ela, que tem a ver com os dois, que não é. Aqui, os demônios vão entrar dentro da casa, vão governar aquela família, que já está governando, porque se a casa dela é assim, vem cá, tem nobreza dentro dela? O que você acha? Pastor, o que é nobreza? É quando você tem excelência dentro dela. Pô, o que é nobreza, pastor? Eu faço o que o céu aprova. Faz uma pesquisa histórica sobre as roupas de Jesus e vê se eram porcas, sujas e amarrotadas e velhas. E ele era pobre carpinteiro. Faz uma pesquisa. A palavra diz que lançaram sorte. Sabe o que é isso? Perguntou quem quer e todo mundo queria. Ele não era maltrapilho. Pobre, maltrapilho não. Sujo, rasgado, fedido não. Está entendendo isso? Aquele aspecto. Tem gente que sai na rua com um aspecto que parece que foi enterrado, gente. E sem contar nessa moda marginal, né? Que todo mundo quer sair. Fala, pastor, mas isso é preconceito. Por que esse estilo, essa peça... Vem cá, faz uma pesquisa. A maioria que vai presa tem que cabelo? Tem esse. Tá. Usa que tipo de bermuda? Usa a bermuda aqui, no meio do bumbum. Sem camisa. Não, faz uma pesquisa. Aí fala, pastora, não é a roupa que faz o marginal. Claro que não. Mas você quer sair na rua fantasiar de marginal e não quer que a polícia te dê batida. Aí é o policial que é ruim, Nelson, me ajuda. Você está entendendo? A pessoa, ela sai como se veste os marginais. Igualzinho. Mas ela quer que o policial chegue para ele e fale, doutor, aqui, você contrata serviço de gente porca. Eu fui fazer uma avaliação com um cirurgião que eu ia precisar tirar uma mancha. E tá bom, aí eu fui. Eu cheguei lá, tá um médico de calça jeans, com uma camisa toda esgolepada, vermelha, com a manga torcida até o meio do braço. Eu olhei para ele, eu só não falei assim, pode deixar, não quero consultar, porque você é mal educada. Mas eu falei assim, não, eu só vim pegar umas ideias, saber como é que é. Tá bom, muito obrigada. Aí então você marca com fulano, vai lá na recepção. Eu falei, até o dia de hoje. Ele pode ser um bom médico? Pode. A imagem dele diz isso para mim? Não. Como eu não conheço ele, eu não vou arriscar a imagem. Não conheço, ninguém me conhece. Pastora, é que eu queria prosperar. E qual é a sua apresentação? Quando a gente fala de riqueza interna, a gente fala de nobreza. A gente fala de excelência. Sabe o significado o excelente não é aquele que pensa que sabe. Não, isso aqui eu sei, tranquilo. Não, eu vou fazer, vou expandir, tranquilo. Não, está na hora. É você que acha, né? Aqui, eu não estudei, eu não domino a técnica, eu não sou essa Coca-Cola toda, mas eu gravo um story, eu posto, e aí todo mundo vai vir, todo mundo vai aceitar, e eu vou bomba. Aqui não vai. Você está entendendo? Ou não está entendendo? Então, peraí. A riqueza interna diz como é que você cuida do seu externo. Você já viu uma casa onde a mãe é triste? Que não adianta.
adianta, a alegria da família quem traz é a mulher. O cara pode ser o legal, ele pode ser comunicativo, ele pode ser palhaço, brincalhão, entendeu? Eu não estou dizendo que não tem homens felizes, gente. Mas a alegria da casa quem traz é a mulher. Uma mulher ferida e triste. Você foi uma criança que teve uma mãe triste? Você já conversou com alguém que teve mãe triste? Mãe que está sempre irritada, mãe triste, mãe que cozinha pessimamente mal. Mãe que quando ela fazia o almoço, está pronto, você sente tristeza. Você fala, ai, deixa a fome apertar um pouco mais. Gente, eu não estou brincando, não. Eu não sei, ó, a única coisa que eu não como, né? Só como em caso de fome, jurubeba. O resto eu como tudo. Tem coisa que eu gosto mais, tem coisa que eu gosto menos. Então, pode me dar canjiquinha feita como arroz, é aquela canjiquinha com porco, não. Você refoga ela como arroz, uma delícia. Feijão preto, ovo estalado, olha. Agora, não me traga comida ruim. Não me traga, porque me traumatiza. Bife duro que parece uma sola. Não me traga. Carne cozida, sem você refogar, já não é uma coisa muito boa para mim, né, carne cozida. Aí se você não faz um fundo de panela ali, não sela, misericórdia, você sente, parece que o boi foi morto na sua frente. Vai pastora, que é a carne com batata, aí parece assim que você assistiu a morte do boi. Você morde a carne, né? Sobe aqueles... Nossa, meu Deus, tá fazendo assim pra mim, vai filmar, tá filmando. Mas é real. Então, ó, mãe triste, filho traumatizado, mãe derrubada, com depressão crônica, parece que ela nasceu com depressão e viveu a vida inteira. Mãe em crise, o tempo todo. A doida está sempre em surto, solta por aí. Entende? Mãe que não tem expectativa no amanhã. Aí fala, pastor, você está acabando só com a mulher? Não, estou acabando com a mulher, não. É porque essa função é da mulher. Agora, vamos falar um pouquinho da função do homem? Não, antes, né? Pastora, porque tem mulher que fala assim, eu estou cansada. Por quê? Porque tudo é eu que tenho que falar, eu tenho que falar de novo, é eu que tenho que explicar. Sou eu que tenho que arrumar. É assim, Raquel? Não é assim? Porque estou sempre eu ali de novo, ó, e com alegria. Ô pastora, cansa. Olha bem para mim. Isso não pode te cansar. Por quê, pastora? Porque isso é a sua função. Eu não estou falando de papel, estou falando de função. Dada por Deus. Então, essa capacidade de... Pastor, é cansativo para você, mas você consegue. Porque é um dom de Deus. Olha, pastor, que dom, hein? Mas é o dom de Deus. Ele te deu esse dom, com essa função. E quando você não coloca essa função em prática, a sua família empobrece. A sua descendência, ela paga por isso. Então, ou você aceita a palavra, tem que aceitar. A pastora quer aceitar e agradecer. Senhor, que eu consiga. Que eu consiga. Pastora, administrar o marido. Gente, pastor, mas acontece com meu marido. Ele casou. Eu casei, ele era bonito. Abdômen sarado agora. Ele está derrubado, pastora. A barriga desse tamanho. E ainda fala que a comida boa é a mãe dele que fala assim. Não pode ter sido Deus que
você precisa dar condição para que se tenha uma casa. Você compra a casa. Você mantém a casa. Você supre a necessidade da casa. Você chama para você a responsabilidade de fazer aquela casa dar certo, inclusive com a mulher dentro. É que os homens também, parece que eu estou falando doideira, né? Aí vai um ator aí, todo mundo diz que é bonitão, para a internet dizer que não paga a conta da namorada. Ainda diz assim, é minha filha. Não é minha filha. É isso aí. O que esse camarada é? Pobre, medíocre, miserável. Imagina, presta atenção. Nem todo mundo que você se comunica e interage é rico. E nem todo mundo é tão rico quanto você. Tá claro que eu estou falando de riqueza interna? Ficou claro isso, né? Então, vou repetir. Nem todo mundo com quem você interage é rico. E os que são, nem todos têm tanto quanto você. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu me relaciono com pobres e miseráveis, para que eu não empobreça também. Ok? Por quê? Porque o medíocre interno, ele não te reconhece, ele rivaliza com você, ele sente inveja de você, ele se sente ameaçado o tempo todo, ele critica porque não tem capacidade de elogiar, ele te inveja, ele não faz a função dele porque ele é medíocre, ele não cuida. Então, quando eu estou em um relacionamento com medíocre, eu tenho que ter cuidado. E se esse relacionamento for estreito, se eu tiver um marido medíocre, eu tenho que tomar cuidado para mim não ficar medíocre. Ele que fique, a hora que ele quiser, ele muda, mas eu não vou ficar medíocre porque ele é medíocre. Não. Eu não vou ficar medíocre porque eu tenho uma mulher medíocre. Eu vou ter que ensinar ela. Eu vou ter que mostrar para ela. Agora, os homens querem ser sacerdote da casa? Amar a esposa? Porque se você amar e comunicar esse amor de maneira adequada e conhecer a palavra de Deus, o que você levar para ela, ela vai pegar. Mas os homens querem isso. Eles querem ser mais fracos do que a mulher, mais frágil do que a mulher, mais sentimentalóide do que a mulher, cheio de mimimi, uns bebezão que não dão conta de nada, e depois reclama que o casamento, que a casa está aqui no inferno. Ela passou no jejum de Daniel e Deus não me atendeu, eu não paguei a dívida, eu não prosperei, ou então meus filhos estão se perdendo. Por quê? Porque o Senhor é medíocre. O Senhor não quer ir para a sua função. E assim como a mulher, sim, você vai trabalhar pesado o dia todo. Seja cansando a mente, seja cansando o corpo físico. Cada um na sua. Mas o Senhor não vai chegar em casa e se comportar como um pachá só porque o Senhor trabalhou pesado o dia inteiro. Entende? Por quê? Porque trabalhar em casa o dia inteiro e sustentar a casa é um dom de Deus que foi dado ao Senhor. É sua função. Efésios 6. Gênesis. O homem vai lavrar a terra, que vai produzir espinho. Ou seja, vai ser fácil para ele? Ele vai lavrar a terra, que vai produzir espinhos. Ou você acha que a vida de Adão era fácil? Ele tinha que caçar. E depois que ele pecou, os animais não respeitaram mais ele. Então não é porque o senhor está com a cabeça quente, porque o chefe fez isso, porque o empregado fez aquilo, aí o senhor chega em casa igual um demônio, porque
gente que chega em casa igual um demônio. Pesado. Já viu uma pessoa pesada, carregada? O semblante é de cão. Aí já chega assim, ó, poucos amigos. Pá, pá, pá. Aí desmaia no sofá, pá! Pega o controle, o que vai ser a janta? Pega o menino aqui. Ah, pelo amor de Deus. Cadê a nobreza? Cadê a nobreza? Isso está influenciando aqui. Isso está influenciando os filhos de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, falar o que vocês quiserem. Vocês podem, de papo, né? Eu levei para a escola bíblica dominical. Uma mãe disse assim uma vez, pastora, minha filha está concordando com o homossexualismo, mas desde pequenininha que eu trago para a escola bíblica. Eu falei, e daí? Valor que embute dentro da alma da sua filha é a senhora, não sou eu não. Não é a escolinha. A escolinha é só um reforço. Entendeu? A escolinha passa o quê? Conhecimento cognitivo. Só isso. Agora, impetrar para aquilo ser uma lei, isso é tarefa da senhora, do seu marido, se é que vocês respeitam a lei. Entende? Olha o nome que essa família é crente, minha gente. Já deu hora, né? Olha o nome que essa família deu aos filhos. Quirion, aquele que falha. Aquele que aniquila. Malom, adoentado e enfermo. Pelo amor de Deus. Ah, mas pastor, é que ele nasceu doente. Tá bom, mas você vai botar o nome de doente? Você entendeu? Isso é pobreza interna. Raquel morreu de parto do último filho. Ele se chamará Benoni, filho da minha dor. Jacó era pobre? Não. Se chamará Benjamim, filho da minha mão direita. Benjamim. Sabe por que Deus te concedeu essas riquezas que você tem aí dentro de você? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, velho, é para você. É para você. Enriquecer. O ambiente. Por que você fala, ai pastora, lá em casa só eu que sou crente, só misericórdia. Não, porque minha mulher, pastora, só misericórdia. Ela não sabe cozinhar, ela faz comida ruim. Minha mulher. Pergunta para esse homem que dia que ele amou essa mulher de verdade. Que dia que ele se comunicou ao coração dela. Que dia que ele se levantou com Deus. Que dia que ele repreendeu os demônios de porqueira, porque sujeira é demônio. Ele se levantou, Senhor, aqui dentro da minha casa, esse capeta, se está na minha mulher, vai ter que sair, porque o Senhor vai me dar uma forma em amor de falar. Que dia que o Senhor vai dizer? Nunca. Então o Senhor quer também, está empobrecendo junto com ela. O que você tem que dizer é o seguinte, foi difícil para mim. Mas o que seria da minha família se não fosse eu? É isso que eu tenho que dizer. Eu fui pai e mãe. Pergunta para elas que dia que eu cheguei em casa revoltada, de cara virada, batendo nas coisas, dizendo que é um fardo, porque eu não uso sapato 44, que eu não tinha que dar conta. Pergunta para elas. É seu pai, é seu pai. Pergunta para elas. Eu sempre digo, graças a Deus, que Deus me fez para ser mãe, mas eu consegui ser pai também. Deus me fez para ser mãe, mas precisou, eu fui o quê? Pai. Glória a Deus. Uma oportunidade de ficar mais rica. Desenvolver essa função.
sem perder a alegria da mãe, sem perder a delicadeza da mãe, sem me largar, sem me abandonar, sem largar a casa, sem virar um jaburu triste, amuado, reclamão, sem. Glória a Deus, é dele, a glória é dele, é o dom dele, é a capacidade dele. Sabe por quê que a gente precisa entender essas coisas? Por quê? Porque senão não adianta a gente orar, não adianta a gente fazer campanha, não adianta. Pastora, cuidado com o cansaço, que cansaço traz pobreza. Resolve o cansaço. Cansaço do passado, cansaço hereditário, cansaço de trauma do passado. Aqui, limpa, perdoa. Perdoa. O perdão tem 3 etapas. Primeiro você perdoa o fato. O que a pessoa te fez. Fragmenta o negócio que fica. Perdoar é fácil, gente. E nem humano e nem natural. É ordem de Deus. É natureza de Deus. Ele que é perdoador. Amém? Eu sou dele. Então fragmenta o negócio. Pastor, está grande demais. Fragmenta. Então, Senhor, eu compareço diante de sua presença para perdoar o que ele me fez. Ele roubou meu carro, está perdoado. Só o que ele fez. Aí depois você perdoa a pessoa. Aí depois você busca a cura para os sentimentos. Curou o sentimento, perdão efetivado. Pronto, você segue sem cansaço. Você vai ter bem menos cansaço na vida. Você entendeu isso? Ou não entendeu isso? Uma família inteira, uma unidade para a morte. A gente não briga, pastor, a gente se dá bem. A gente rouba o dízimo junto, a gente não tem função, a gente não cresce espiritualmente, a gente não almeja nenhum dom, a gente não busca nada, juntinho. A gente vai desfrutar das bênçãos que a gente recebe, comendo e engordando. Amém, glória a Deus, aleluia. Vida boa. Ou a gente cresce. O que é crescer espiritualmente? É você, por experiência e sabendo e agindo diante das circunstâncias, colocando Deus em primeiro. Pastor, o que é crescimento espiritual? Deus está sempre em primeiro. Sempre em primeiro. Ele nunca vai para segundo. Ele sempre me dirige, ele sempre é a minha direção. Isso é crescimento. Deus sempre em primeiro. A gente vive numa sociedade de ponta cabeça. Pegaram os valores da Bíblia, viraram de ponta cabeça. É essa garota que não aprendeu a ser dona de casa, porque a mãe me ensinou, porque ela não quis, que a mãe não é culpada não, tá? Às vezes a mãe é limpa, a casa é limpa, a mãe é jeitosa, e a menina é porca suína. E aprendeu com a sociedade que ela não tem que dar conta da casa. A gente tudo de ponta cabeça. É o cara que acha que ele pode ser um bebê chorão para sempre. Ele é pastor bebê chorão, ele é obreiro bebê chorão. Ele não aguenta nada, bebê chorão. Mas o Senhor, em Cristo foi nos dado todas as riquezas da glória de Deus. Você entendeu isso ou não? Efésios 1:8, para a gente finalizar, se coloca de pé, diz assim: tem iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vou ler de novo, você entender? A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Fala assim: a riqueza da glória foi derramada em mim. A riqueza da glória foi derramada em mim. De novo, repete: a riqueza da glória. A riqueza da glória foi derramada em mim. Foi derramada em mim. E eu entendo. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Assim, ele me revelou. Ele me revelou. E o que ele quer que eu faça?
que Ele quer que eu faça. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Fala de novo. Ele me revelou. Ele me revelou. Em Cristo. Em Cristo. O que Ele quer que eu faça. O que Ele quer que eu faça. E o que Ele quer que você faz tem um sentido, ó, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Então, assim, a gente precisa, ó, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Então, peraí, pastora Cris, então existe predestinação? Sim, para você ser santo, para você ter tudo, para você crescer. Não tem predestinação para ir para o inferno, tem para você bombar em Deus. Levanta sua mão direita para o lado. Nós falamos muitas coisas, mas o Espírito Santo selecionou o que Ele falou com você. Apresente a Deus o que Ele falou com você. Fala para você ser um homem livre. Os medos que tem dentro de você, os traumas, a moleza. Pastora, eu vou ser emocionalmente forte, vai. É para ser. Já foi derramado. Deixa eu falar na fé. Foi derramado sobre você. Falar para os homens para mim. Foi derramado sobre você a riqueza dentro de você para você ser um homem. Você não é um homem igual aos incrédulos. Você não fala palavrão. Você não grita. Você não resolve no grito. Você desenvolve argumentos. Você sabe explicar a palavra. Você sabe explicar a sua fé. Você não intimida a esposa. Você ama. Essa riqueza foi derramada sobre você. A capacidade de amar a sua esposa. Essa é a sua riqueza. Viver em entendimento com ela. Pastora, alguém entende mulher? Não, mas Ele te deu o dom de viver em entendimento. Se você vai entender, não sei. Mas que vai viver em entendimento, vai. Ela vai te entender. Aqui, você tem que se fazer entender. Você entendeu? Faz a oração aí, você que é homem. Fala, Senhor, meus filhos vão ser traumatizados. Porque, ó, uma casa que não tem rotina, uma casa porca, um pai fracão, uma mãe choramingona, louca, o filho vai ficar traumatizado. Se não ficar doido. Então, paga pra ver. Paga pra ver. Fala, pastora, acontece que eu não tenho filho, mas tenho sobrinho. E tem os filhos da sua igreja. E tem os filhos que estão perdidos por aí. Que Jesus chora por eles. Fala, Senhor, unção de ser homem. Pede para Ele. O Senhor me fez homem. A minha força, você não tem força de mulher, amado. Você tem força de homem. Fala, mas acontece que diante dela eu sou fraco. Tá bom, normal. Mas a sua força é de homem. É a força de trabalhar, a força de ganhar dinheiro, a força de não ser mesquinho, a força de não ficar triste porque é você que está pagando a maior parte das contas. Ou se você for muito rico, interiormente todas. Fala, Senhor, duvido. Eu duvido. Fala, Senhor, me dá a capacidade de pagar todas as contas, o dinheiro dela ser dela. Você vai ver como essa família vai enriquecer. Fala, eu entendi. Eu tenho força para trabalhar e conseguir. Ó, a timidez, o trauma, a maldição, isso tudo você vai quebrar. Você entendeu isso ou não? Timidez, falta de entendimento, trauma, isso tudo você vai quebrar. Fala, mulher, fala, Senhor, eu entendi. Eu quero agradecer a Deus pela minha casa. O básico. Você está cansado da sua casa? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Em nome de Jesus, manda esse capeta embora. Cansada? Ai, lava a louça todo dia. É isso mesmo, a louça tem que lavar todo dia.
tem outro jeito. Compra a máquina. Mas a senhora tem que lavar do mesmo jeito. Fala, Senhor, a minha casa, ela tem que fazer parte do meu coração. Você tem filhas? Fala, Senhor, eu transmita para as minhas filhas o valor de uma casa. Que eu não economize elas, que elas cresçam capazes de cuidar da casa. Que eu ensine elas, que eu dê função para elas. Que eu não seja uma mula, carregando ela nas costas, lavando calcinha de adolescente. Você lava calcinha de adolescente? Você está criando porca? É isso que você faz? Você economiza? Ah, coitadinha. Não. Mas, Senhor, que eu crie filhas que entendam. Filhas que saibam cuidar da casa. Filhas que saibam cuidar do corpo. Que não sejam indecentes, escandalosas. Você tem uma mulher que sai despertando desejo sexual em outros homens? É isso. O demônio confundiu a sua mente a ponto de você achar que se o outro se estimular com a sua mulher, você é o cara. Não, pastor, está amarrado. Ué, mas você sai com ela com a teta de fora? Ah, não, peraí. Fala, não, Senhor. Aqui, a mulher sábia, ela se distingue. Você sabia que as outras respeitam ela? E a beleza dela, o forte dela não é a aparência. O forte dela é a virtude. O forte dela é a força. O forte dela é a alegria. Glória a Deus. É a sabedoria. Ela não é choramingona, ela não é dependente. Ela não fica me ama. Ela não é uma escrava da cozinha para ganhar bônus. Não! Ela é segura. Ela tem identidade. A identidade dela é Cristo. Ela sabe por que ela nasceu. Glória a Deus. Fala, Senhor, eu quero ser uma mulher. Fala, eu sou mulher. Eu não sou homem. Não quero ser homem. Se você tiver que fazer uma função, Deus vai prover também. Mas você é uma mulher. Fala, Senhor, que eu tenha uma casa, que essa casa represente o céu, que ela tenha um projeto, que ela seja cuidada por mim. Você é um homem, fala, Senhor, toca na mente da minha esposa, faz dela uma mulher zelosa, cuidadosa, que eu tenha uma casa bonita. Eu vou ajudar ela, Senhor. Eu vou ajudar ela. Mas essa função não é minha, é dela. Eu só sou um ajudante dela em casa. Mas, Senhor, os traumas que ela tem do passado, as coisas que ela não aprendeu, tu sabes falar. Mande alguém falar. Talvez se você for falar, você vai ofender. Mas, Senhor, coloque alguém no caminho dela. Coloque alguém no caminho dele. Que seja um exemplo de como ser um homem de Deus. Que seja um exemplo de como ser uma mulher de Deus. Perde o medo de se casar. A menos que Deus te dê o dom de ser sozinho. E aí com certeza seu chamado é pastoral. E aquele pastor que não vai parar dia e noite, que vai enfrentar coisas políticas, vai enfrentar. Mas pastor, não é não. Então é para você casar assim. Você jovem que nunca fez uma oração pelo casamento. Você que fica achando que pode ser menino, casar com menina, aqui, presta atenção. Você está indo para o inferno, você está trazendo o inferno para a sua vida, você não vai dar conta. Brinca com isso. Fala, Senhor, eu permiti na minha mente um desejo por um homem. Sendo você homem, claro, né? Fala, eu me arrependo. Tira essa marca da minha cabeça. Gente, a gente está falando de coisa séria. Você já teve uma experiência com sexo do mesmo, pessoa do mesmo sexo? Fala, Senhor, me limpa. Ah, eu sou uma mulher. Eu deixei passar pela minha mente o desejo de ficar com outra mulher. Pede perdão a Deus, fala, arranca
aceita isso. Fala, Senhor, apaga isso da minha família. Isso é uma transgressão muito séria. Isso é sério, que faz a pessoa sofrer. Toda pessoa que tem isso sofre muito. O inimigo destrói ela, destrói os sonhos dela, destrói a vida dela. Coloca a sua sexualidade diante de Deus. Fala, Senhor, apaga toda a promiscuidade, a força de toda a promiscuidade que eu vivi, todo o controle que a pornografia tem sobre mim, que a prostituição tem sobre mim. Fala com Deus. Arranca, Senhor, todo o controle. Eu não consigo olhar para uma mulher que eu pego. Mas, Senhor, arranca essa fraqueza. Eu quero uma esposa. Uma esposa. Os meus olhos serão para ela. Fala com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, o teu povo não é medíocre. O Senhor fala a respeito de conquistas com o seu povo. Eles não conquistam só por fora. As conquistas de fora, elas são menores do que as conquistas internas. Essa pessoa precisa saber quem ela é. Essa pessoa precisa se libertar dos traumas, das memórias, das feridas, do passado. E tu podes agir. Você acredita que Ele pode? Amém. Fala, Senhor, entra agora. Eu estou falando contigo, age em mim. Age em mim, eu quero reconstruir minha vida. Pai, é uma unção de recomeço, sabe? Olha, jejum de Daniel é libertação, é recomeço, é avanço, aumento de território. Entende? Fala, Senhor, eu não vou ser dependente de reconhecimento. Vai vir. Você crê que vai vir? Amém. Mas você não depende. Se não vier, você não vai se desvalorizar, murchar, cansar, empobrecer, fazer coisas que Deus não aprova. Você entendeu isso? Amém. Senhor, nós pedimos pelos teus filhos, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes. Olha, tem anjos com coisas tão grandes. Faz coisas tão grandes. E eu sei que o Espírito Santo vai tocar. Presta atenção. Tem anjos que vão passar perto de pessoas e você vai sentir o que Deus tem para você. Não é coisa pequena. Pode adorar o Senhor, adorar Jesus. O anjo vai passar. Você vai sentir o que é que te espera. Fala, pastor, de todas as coisas azuis do Apocalipse, não é para você. Não é para você. Você vai saber lidar com todas. Eu estou quebrando a maldição da solidão. Estou quebrando. Maldição da solidão. Estou quebrando. Eu estou quebrando a maldição da solidão. O espírito da miséria. Do endividamento. Cobrador na porta. Ser desacatado em público. Estou quebrando. Eu não sei se você está. Se tem gente entendendo. Eu estou quebrando. Eu estou quebrando. Vida sentimental fracassada e solitária. Aleluia. Vida sentimental fracassada. Estou quebrando. Tem anjos, gente, meu Deus. Tem anjos, tem anjos, tem anjos. Tem anjos.
anjo do Senhor uma espada. Preste atenção, porque isso é sério. Ele vai cortar cordas de iniquidade. Ouça, presta atenção. Diante de Deus, você ficará sempre prostrado. Diante do inimigo, não. Eu vou repetir. Aos pés do Senhor, sempre prostrado. Ouça. Aos pés desse vício, desse medo. É forte, gente. Aos pés. Ei, comendo na mão do outro, não. Você entendeu ou não? Eu não sei se está entendendo. Comendo na mão do endemoniado, não. Eu não sei se você está entendendo. Eu queria que você marcasse. Pastor, é comigo. Então, anota. Porque, coisas vão acontecer, tá? O anjo vai riscar a espada no chão. Na tua frente. Lá dentro do teu quintal. Lá dentro da tua casa. Presta atenção. E ele vai fazer com a espada assim, Você vai enxergar o futuro. Pelo olho da fé. Eu não sei se você entendeu. Eu sei que é muito bom. Eu sei que é para dizer santo. Mas nada a dizer, só que ele é santo, só que ele é bendito, lindo, ele é lindo, gente, ele é lindo, o nosso Deus, ele é lindo, ele caminha no meio da congregação, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é forte, fala, Senhor, seu clamor, que os outros te conheçam. Aqueles que estão sofrendo, definhando, tem gente definhando. Talvez recebeu o nome de Malom e não sabe. De Quilion. Pastor, o que é Malom e Quilion? O pai sempre viu ele como nada. A família sempre viu como nada. Meu Deus. Ele precisa conhecer essa palavra. Fala, Senhor, abre a porta do evangelismo. Fala, abre a porta do evangelismo dessa igreja. Abre caminhos, pessoas que o Senhor quer acrescentar. Pessoas que o Senhor quer alcançar. O Senhor é o Deus da oportunidade. Nos deu oportunidade. Nós temos riquezas. Fala, não, Senhor, traga pessoas para dentro dessa igreja. Fala, eu vou receber elas com riqueza. Eu vou receber com riqueza. Fala, eu vou ter amor, eu vou ter paz, eu vou ter paciência, eu vou ter calma. Fala, eu vou ter conhecimento. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esta reunião. Está sentindo a presença? Dá até tempo de acabar a reunião. É verdade. Aí eu senti dentro de Davi, um dia da tua presença vale mais do que 1000. Obrigada, meu Pai. Um dia da tua presença Glorioso é Deus. vale mais do que 1000. Santo, Em qualquer outro lugar. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, pelo sangue derramado, pelos anjos que estão conosco. Nos dê entendimento para agirmos junto com os anjos, na direção do teu Espírito, na tua palavra e junto com os anjos. Que o Senhor te abençoe demais. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Cumprimente a pessoa.